Salve, salve nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde trazemos notícias do tricolor mais querido e amado do Brasil, o São Paulo Futebol Clube. Então pessoal, nesse vídeo a gente vai estar fazendo um corte, uma reação do programa Linha de Passe, onde eles vão estar comentando ali a respeito da vitória importantíssima do tricolor, tá bom? São Paulo venceu o Boston River fora de casa, tá bom? Fez 1 a 0 com um gol do Bombadilha, um golaço na verdade, tá bom? Tudo isso você vai estar acompanhando aqui nesse vídeo. Mas antes, peço que por favor se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Muito bem, começando pelo Roger Machado. Vamos ouvir o Roger Machado e depois o cara que entende de São Paulo suficientemente. Vamos lá. Boa noite. Um jogo, né, em circunstâncias diferentes, né, com muita chuva, muito vento, né, um estádio vazio, né, que, né, poderia induzir a um relaxamento da equipe, mas vi uma equipe sólida, né, que conseguiu, mesmo com pouco entrosamento de jogo, né, com muito entrosamento de treino, mas pouco de jogo, fazer um jogo seguro, né, controlar o adversário e vencer fora de casa numa estreia importante. Algumas coisas muito importantes eu pude perceber, algumas avaliações também, que elas são importantes para o decorrer da temporada e essa sequência que a gente tem até a parada. É uma competição importante, sim, né? Toda competição que um clube como São Paulo entra, é importante sempre pensar em vencer. Claro que a gente aproveita esses momentos para fazer avaliações, controlar cargas, né, de alguns jogadores, dar oportunidade para outro, testar algumas alternativas que possam ser importantes para o decorrer da temporada. Eu acho que foi uma boa estreia, diante das circunstâncias, como eu disse, com um jogo seguro, né, um gramado que, embora muito regular, né, se demonstrou mais pesado, né, um jogo que não permitia as inversões pelo alto, você tinha que circular a bola pelo chão, né, as bolas em profundidades não entravam porque o vento parava a bola. Mas eu acho que foi uma boa estreia. Boa noite, Roger Machado. Luiz Prego para Trás em Laura. Como vai se preparar São Paulo para encarar o partido da sexta-feira frente à Vitória? Sim, no sábado, né? Não na sexta, no sábado nós jogamos, né, contra a Vitória. A forma e a rodagem do elenco que a gente fez hoje, né, utilizando jogadores com menos minutagem, dando vida para todos aqueles que acreditam poder estar entre os 11, foi também pensando, né, no jogo no final de semana. É importante a gente deixar todo mundo em condições, todo mundo motivado, todo mundo interessado em estar entre os 11 jogadores iniciais, e esse jogo numa competição, né, internacional tem que motivar aqueles que estão procurando espaço, né? Isso eu vi hoje, né? Agora, para sábado a gente descansa, a prioridade, né, vai ser fazer ajustes, pequenos ajustes, né, e montar a estratégia para o jogo de sábado fora de casa, que é muito importante. Ainda em cima dessa busca de espaço, Roger, na sua primeira entrevista você falou um pouco em relação ao uso da base, sub-20, que você vinha acompanhando. Hoje você pôde dar espaço de jogo para o TT, né, que já tinha entrado contra o Internacional, e para o Pedro Ferreira. Queria que você falasse um pouco qual que é a importância de usar esses testes, principalmente um jogo fora de casa, de uma competição internacional, para dar cancha para a molecada, e também, né, enfim, uma outra situação que acho que vale também a gente perguntar, o caso do Mike, nos foi passado que não foi nenhuma questão física, ele vinha jogando. Queria que você explicasse um pouco a ausência do Mike hoje também. Obrigado. Escolhas para esse momento, né? Eu meço muito o jogo, mas sobretudo, né, o treinamento no dia a dia, né? E os dois jogadores que nos últimos jogos, né, o Cedric e o Lucas, que fizeram parte, né, foram que estiveram na frente nesse momento, só isso, né? Opções de circunstâncias, né, do momento, né? Com relação ao TT, né, e ao Bob, é importante, né, a gente dar as oportunidades, mesmo que sejam poucos minutos, para sentir o campo, sentir a atmosfera, né, entender como é que essas competições internacionais elas mexem com a gente, né? Hoje o TT entrou um pouco mais, o último jogo foi só para tirar ali
né, a primeira vez da entrada, né, o Bob já é um menino que tem um pouco mais de experiência, entrou bem, né, a gente vai amadurecendo, né, os jogadores, e o Bob é um jogador talentosíssimo com a bola no pé, poucos que eu vi com uma visão de jogo de centro do campo, né, uma perna esquerda prodigiosa, né, precisa evoluir em alguns aspectos mais táticos, defensivos, né, a intensidade, né, com e sem a bola, saber negociar melhor os momentos de quando acelerar, assim como o TT, né, entender qual é o momento que tu conseguir uma dobra de marcação ou até uma tripla marcação com cobertura e daí ele oferecer porque tem jogador, seu colega livre à disposição para receber. Agora, daqui para frente, é só minutagem e cada vez mais experiência dessas competições mais duras, né, que realmente moldam jogadores jovens, né? Tem outros, né, o Luca não pôde estar presente, né, porque está se ressentindo de algo, né, tem Felisberto, tem muitos jogadores que a gente vai podendo dar experiência e minutagem para que eles amadureçam mais rápido. Eu digo que é a mesma coisa que tu embrulhar uma fruta ali num papel para que ele amadureça mais rápido e a gente possa utilizar com mais frequência. Encerramos a entrevista coletiva. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Boa noite. Boa noite, seu Roger. O Birner, quando São Paulo vence, tá, a primeira coisa que a gente pensa é, nossa, tranquilidade para o Roger. Agora o Roger vai ter paz. Segunda vitória seguida do Roger, né? Que vai ser isso sempre, quando São Paulo vencer, pronto. Porque a cada derrota o mundo cai para o Roger e ele precisa só vencer para ter tranquilidade e está sempre no limite, é isso? É isso, porque hoje trocou 8 jogadores por conta do calendário do time que ganhou do Cruzeiro. E também por lesões também. Vale né, lembrar que o jogo que São Paulo empatou contra o Internacional jogando melhor que o Inter, apesar de São Paulo não ter feito um grande jogo. Sim. Foi o único empate do Inter nos últimos 4 jogos. E o São Paulo empatou com o Internacional lá. Mas como ele está assombrado, não ele pessoalmente, literalmente pelo entorno, assombrado pela retórica do técnico que nunca erra, que foi demitido na hora errada, ele vai ter que ganhar todos os jogos. Ou pelo menos por algum tempo conseguir resultados que nem o elenco de São Paulo talvez possa oferecer a qualquer técnico com facilidade. Por exemplo, hoje, ele perdeu o zagueiro, foi tratado como lenda por muitos por anos, não está à disposição, tem jogadores desgastados, ele não tem opções na zaga, na verdade, a não ser que ele queira colocar o mesmo time sempre, né? O Lucas Ramon, que é um grande destaque, obviamente também tem um desgaste físico e ele precisa dosar a temporada, porque a sequência de jogos é enorme até a Copa do Mundo, e a gente sabe que o São Paulo tem que evitar, por experiência própria, que o departamento médico fique lotado. E também é óbvio que também você não fazer um sistema de jogo que seus jogadores têm que correr atrás dos adversários do campo inteiro, que é nem malucos, sem saber direito o que tem que fazer, ajuda muito. Então a tendência é que vá um pouco menos de gente. Tudo isso num período de São Paulo onde ex-dirigentes são investigados, alguns, ou um por enquanto foi expulso, outros talvez venham a ser. E ele vai conseguindo resultados, óbvio, ganhar do Boston River, São Paulo, Boston River, São Paulo com o time reserva tem mais futebol que o Boston River para ganhar o jogo, né? Aí, se a arbitragem fosse um pouquinho melhor, né? Acho que São Paulo tinha vencido uma facilidade, que o Boston River ia ter perdido um jogador logo no primeiro tempo, né? Por ter uma entrada ali super violenta que o árbitro não levou para o VAR. Mas eu acho que o início do Roger, dentro do que é possível, é um início elogiável. Eu não sei o que podem esperar mais do São Paulo do que ele tem feito até agora. A questão é que a gente sabia, porque de fato o antecessor foi demitido na hora errada e a gente sabia que essa pressão existiria. Então, assim, infelizmente, isso não é culpa do Roger, evidentemente, mas a gente sabia que isso ia acontecer. Acho o mérito do São Paulo, pelo menos, de não ficar se pautando por redes sociais, como o Corinthians não se pautou por redes sociais para escolher o treinador. Se eles têm essa convicção e se eles demitiram os antecessores, trazendo novos técnicos com a convicção de que estes são os melhores nomes, é isso, você tem que manter. Você não pode porque virou trending topic que você vai mudar a sua ideia. Agora, é óbvio que isso pesa para o Roger, é óbvio que ele vai ser, como disse o Birner, assombrado o tempo todo por essa ideia de que, puxa, não era para ter saído o Crespo, não era para ter saído o Crespo. Acho legal que ele não se importou com isso ao definir o time que entraria em campo hoje,
né? Claro que a goleada em cima de um time como o Cruzeiro ajuda bastante nisso, mas de qualquer maneira, para o técnico que sabe que tem que matar um leão por jogo, eventualmente ele pode dizer, não, eu não vou dar sopa pro azar, não, e vou continuar. E não podia fazer isso. Não podia fazer isso, porque o adversário é muito frágil, porque o São Paulo tinha a condição de vencer como venceu, mesmo modificando completamente a sua equipe. Então, acho que, sim, cada vitória é importante para ele, mas ele também olhou e falou, eu não preciso do meu time titular, eu não preciso dos principais para ganhar do Boston River, mesmo fora de casa. E ganhou, e acho que, enfim, e tem seus méritos. Agora, analisar muito o jogo, de fato, né? O jogo pela em si, qualidade do jogo, pela qualidade do adversário, pelo clima islandês, que eu adoro esse clima de Islândia, de Patagônia, eu adoro, mas não para um jogo de futebol, porque, obviamente, é um prejuízo enorme para o jogo de futebol. Sem dúvida. O que eu acho mais interessante é que ele está no processo de mudar completamente o jeito de jogar do São Paulo em relação ao técnico que o Vitor chama de o treinador que não erra. Nunca errou. Eu não sei de onde ele tirou essa denominação. Eu posso explicar. Rapidinho, a gente não precisou nem cutucar para ele falar do Crespo, do Arboleda. Ele já saiu falando. Sabe por quê? São figuras que não estão no debate mais. Eu já vi por muito menos e outras agremiações discursos muito diferentes. Mas me perdoe, sobre o quê? Seu técnico em comportamento, jogadores que chegam atrasados de todas as temporadas, que entregam final de estadual, mata-mata de Libertadores, semifinal de Copa do Brasil. Por muito pouco, esses caras são muito criticados e alguns clubes podem virar lenda. E eu não consigo entender o porquê. O técnico nunca erra é porque, mesmo ele perdendo de 6 do Fluminense, sendo eliminado da Libertadores sem ganhar jogo e da Copa do Brasil por um time de segunda divisão, pegando um time que era a segunda melhor campanha da Libertadores, que tinha improvisado Cedric no ataque, Ferrarese do lado direito, não tinha volante, jogava Alves, jogava Lucas Ferreira, que até agora não fez sucesso nenhum na Europa, mas esse não prestava. Aí veio outro que perdeu tudo, ele passou a prestar. E não havia nenhuma crítica ao sistema de jogo dele, às ideias do técnico. E ele também nunca falava, porque a responsabilidade era da diretoria, a responsabilidade era de não sei quem, aí depois a responsabilidade era porque o DMTM estava cheio. Então, como ele nunca errava, segundo ele mesmo, e segundo quem criticava, ele também nunca errava, eu apelidei do técnico que nunca errou. Está justificado? Claramente. Eu confesso que esse é o Hernan Crespo. Esse é o Hernan. Você perguntou, eu não ia tocar no assunto. Então, mas assim, o que eu dizia, o Roger está mudando completamente o jeito do São Paulo jogar, escolha de jogadores, normal, sai um técnico, entra outro, as ideias são diferentes, existe uma preferência por um certo tipo de jogador para fazer essa função ou aquela. Ok, você nunca vai encontrar um técnico que vai ser aquele que chega para corrigir um problema de um clube, porque quando existe troca no comando técnico é para isso, que faça exatamente as mesmas coisas que o antecessor fazia. Mas ele chegou numa situação de tamanha adversidade, condenado antes de estrear. Quase apedrejado na praça ali em frente ao Morumbi. Que se ele tivesse deixado meio no pause as coisas que ele queria fazer por algum tempo, para tentar respirar um pouco, né? Não provocar uma mudança tão grande no jeito de jogar. Ou, sabendo o que as pessoas gostariam que ele fizesse, em termos de ideias, São Paulo com o Crespo, o treinador apelidado pelo Vitor Di, o técnico que não erra. Nunca errou. Tinha um meio de campo praticamente estabelecido, né? Sim. Com Marcos Antônio, Danielzinho e quem? Bobadilha. O Bob. E o Roger já chega, muda o desenho, muda jogadores, o São Paulo passa a jogar com atacantes de lado, etc. Coisas que ele vai fazendo e que ele poderia parar para pensar, falando, se isso aqui der errado no momento inicial, eu não vou ter tempo. Eu não vou ter chance alguma. Você tem razão. E não existe, né? Qual é o caminho mais garantido para vencer jogos, na primeira leva de 10, 15 partidas de um treinador? Não existe, né? Ninguém pode falar, não, assim é mais fácil. Senão todo mundo escolheria o caminho mais fácil, óbvio, né? Até porque em cada time você tem um caminho teoricamente menos complicado. É que no final é uma questão de convicção. Não é a convicção que ele teve hoje para entender que tecnicamente o São Paulo poderia ganhar fora de casa do Boston River com qualquer escalação. Porque no final era isso. Isso o clube precisa participar, não é só a decisão de um treinador, nunca é. Mas é a convicção de, nos jogos
em que as pessoas vão estar de olho para massacrá-lo se o São Paulo não ganhar, o que vai acontecer, porque o São Paulo não vai ganhar, vai perder jogos. Ele continua fazendo as coisas do jeito que ele acha que tem que ser feitas. E ele já conseguiu ganhar do Cruzeiro. Ele não, né? O São Paulo, sob as ordens dele, conseguiu ganhar e bem do Cruzeiro. Como se o Roger estivesse absolutamente tranquilo, caminhando para um mês de clube. Sim. Com toda a correria que é o calendário e com todas as responsabilidades e as dificuldades. Cara. E ele tem uma outra sombra. Mas pelo menos essa é uma sombra construída no sucesso. Dorival Júnior. Que é a do Dorival. Pelo menos essa é construída no sucesso. A partir de agora. Mas assim, não é possível que a gente já vai falar de sombra. Presta atenção. De Jean, no minuto seguinte que foi anunciado o Dorival, eu estava aqui no chat, apareceram São Paulinos falando que o São Paulo deveria contratá-lo. Assim, no minuto seguinte. É que eu acho que a gente não pode dar eco, Birner, porque assim, de fato, a gente mesmo muitas vezes, aqui a gente fala, né? Muitas vezes, assim, o dirigente nos diz e a gente lança a pergunta. Técnico X está ameaçado, técnico Y está ameaçado, é jogo de vida ou morte. Porque, claro, é normal que a gente... Porque é assim que funciona, porque a gente se sabe. pergunta, porque é assim, mas no fim tudo é um ciclo ali, né? Um círculo que fica... Uma coisa pressiona a outra, uma coisa trata como mais normal uma demissão que não deveria ser normal. E vamos falar a verdade, o André já falou disso aqui outro dia, a gente vive uma temporada que mesmo para os padrões insanos e bizarros do futebol brasileiro de demissão de técnico, a gente teve 2 demissões que superaram e surpreenderam todo mundo. Sim. Então a gente teve 2 demissões nesse ano que nem para os padrões brasileiros são demissões que a gente está acostumado a ver, que eram demissões das quais a gente duvidava. A gente ia olhar em fontes para saber se era verdade ou se era alguma piadinha, se era fake news. E não, eram verdades. Então, assim, eu não sei, acho que é um círculo, a gente participa dessa coisa, né? No momento que a gente sempre levanta essas pautas, mas pelo amor de Deus, né? Eu era, ao contrário do Birner, eu era absolutamente contra a demissão do Crespo. Agora, falar em possibilidade de troca do Roger Machado num prazo, né, de menos de 2, 3 meses é uma insanidade. Eu não posso alimentar. Então, Nação Tricolor, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Nós vimos aí o pessoal do Linha de Passe comentando a respeito da vitória do Tricolor, né, em cima do Boston River. É um jogo onde as situações, ocorreu diversas situações adversas, né? O tempo, tudo, o clima não favoreceu, né? Para vocês terem noção, para quem não assistiu a partida, né? Teve um lance em que o goleiro do Boston River foi cobrar o tiro de meta que a bola nem passou do meio campo, né? O vento não deixou, trouxe a bola, né? A bola subiu e voltou, né? Um outro lance que o Cauli foi cobrar uma falta, né? Que a bola não ficava parada. Para vocês verem como a situação ali, né? Todo o clima não estava favorável, né, a nenhuma das 2 equipes, né? Mas não favoreceu para um jogo tão belo, né? Na qual a técnica, né, a tática pudesse se destacar ali, né? Então foi um jogo difícil e uma vitória importantíssima do São Paulo, né? Uma vitória fora de casa, conquistando aí 3 pontos importantíssimos. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então até o próximo vídeo.